Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semiadap, na cidade de Santana, na região norte da República Federativa do Brasil, no estado do Amapá, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Lição de número 9, para o dia 31 de maio de 2020. Assunto da lição: o ministério da unidade revelado. Lemos em Efésios, no capítulo 3 e versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Precisamos compreender que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Lemos em Efésios, no capítulo 3 e versículo 5, e aqui entendemos que o mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos em Gênesis, no capítulo 12 e versículo 3, ficando bem claro que as Escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios, antes mesmo de termos o Novo Testamento, porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículos 27 em diante, e aqui entendemos que o ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos para a glória de Deus. E ainda lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 4. E aqui entendemos que a igreja que estava incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Então é preciso haver uma dedicação para compreender a obra de Deus. Lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, e entendemos que Deus revelou o mistério oculto em todo tempo e oportunidade. Portanto, quando ainda lemos em Efésios capítulo 3, versículo 11 e 12, entendemos que o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a Igreja Santa, a noiva, a sua noiva ou a noiva do Cordeiro. Portanto, meus amados irmãos, por meio das Escrituras sagradas, temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os tempos, revelado aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Cristo Jesus.
a esperança da glória, edificando sua igreja. O nosso Jesus edificou a sua igreja, portanto, é privilégio saber que Cristo revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Cristo Jesus. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. É o privilégio para a igreja, é o privilégio para os que creem, é o privilégio para aqueles que vão morar no céu. Só Cristo pode proporcionar isso para a sua igreja. Somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério de Deus revelado ao mundo através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo e os demais ensinos apostólicos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto em Deus, em Cristo, o qual está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos entender muito bem o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Isso você e eu precisamos conhecer através da epístola ministrada aos Efésios. Ponto de número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Aqui percebemos que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários das promessas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aqui podemos entender o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo, a palavra mistério significa doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere, amados, a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Jamais Deus não revela uma coisa para uns e oculta para outros. Deus revela a toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. O desconhecimento do mistério
Esse mistério teve um tempo em desconhecimento, e para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora está sendo. A expressão como, meus amados, indica que no Antigo Testamento esse mistério foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam por obra e graça do Espírito Santo. O mistério e os profetas da antiga aliança. Aqui podemos entender que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas pessoalmente. O que estes profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a saber, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério oculto em Deus e revelado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Ponto de número 2. O mistério revelado no Novo Testamento. Aqui percebemos que o plano divino é quanto oculto quanto a Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Essa foi uma revelação aos apóstolos e aos profetas. Portanto, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfesos, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi outorgado este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de algum homem, que a doutrina que ele ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que a não ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina, a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo assegura, ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, Paulo, indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana.
O ministério oculto revelado, ele está claro, porque em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Isto significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Ainda percebemos a magnitude do mistério. Na verdade, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Portanto, nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Ponto de número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Aqui podemos ver que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Percebemos aqui as riquezas insondáveis de Cristo e assim entendemos que o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que esteve oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano e o conteúdo deste plano também veio do Senhor, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus.
Ainda entendemos que o eterno propósito em Cristo estava revelado, como vimos anteriormente. O mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa, amados, que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Portanto, ainda percebemos que o plano divinamente pré-estabelecido estava configurado, porque o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento, e que Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Portanto, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.